Frank. Vamos estar falando sobre sociedade, relações sociais e diversidade e conflito. Então nós vamos começar falando de relações sociais. Então quando nós nascemos, nós passamos pelo processo de socialização. É o processo no qual nós passaremos a interagir com os indivíduos. Vocês podem observar que existem pessoas que têm uma maior interação com outras pessoas, enquanto ao mesmo tempo nós vamos verificar que existem pessoas que têm uma maior dificuldade de interagir dentro desses grupos sociais. Então, dentro dessas relações sociais, que são as formas como as pessoas se interagem, nós vamos formar a chamada sociedade civil. Então a sociedade civil ela vai ser composta por diferentes grupos sociais. Então nós vamos ter os grupos do trabalho, nós vamos ter os grupos religiosos, assim nós vamos ter os diferentes grupos civis, os diferentes grupos da nossa sociedade. Uma questão interessante que a gente vai verificar é que a sociedade ela passa por um processo chamado de solidariedade ou conflito. Você pode verificar que, por mais que nós sejamos diferentes uns dos outros, mas a gente sempre vai passar por uma situação em que nós vamos nos ver na situação de ajudar alguém, ou alguém vai se doer pela nossa situação e vai contribuir conosco. Então, às vezes a gente fala, eu sou diferente. Mas o sentimento de solidariedade, ele está presente em quase que todos nós. Então esse sentimento, ele vai existir na maioria das pessoas. Mas também vai ocorrer a diferença de objetivos. Então quando nós temos um grupo, e esse grupo tem objetivos diferentes, nós vamos gerar conflitos, divergências. Então esses conflitos vão ser provocados por essa relação de diferença de pensamentos, Mas a nossa sociedade também ela é constituída de uma diversidade sociocultural. Então nós podemos observar aquele senhor caboclo que mora em uma casinha de pau a pique, uma casinha sem energia, que vive somente da agricultura, do trato do seu rebanho. Aquele cidadão tem um estilo de vida, um estilo de cultura. Uma cultura mais simples. E se você perguntar para ele, você é feliz vivendo aqui no campo, sem o uso de energia elétrica? Ele vai dizer, sim, sou feliz, esse é meu meio. Agora, se você verificar uma pessoa que vive no espaço urbano de uma grande cidade, de uma grande capital, como por exemplo São Paulo, essa pessoa, ela também vai ter um estilo de vida diferente, um estilo de vida totalmente urbano, um estilo de vida onde essa pessoa vai conviver com trânsito intenso, essa pessoa vai conviver com metrô, coletivo, acorda de madrugada. Então essas pessoas vão ter um estilo de vida, um estilo de cultura totalmente diferente daquele estilo de cultura daquele cidadão lá do campo. Então nós vamos ter a diversidade sociocultural. Por que sócio? Porque a cultura está relacionada com a questão econômica daquelas pessoas. Às vezes você pode achar estranho uma pessoa gostar de funk lá na favela carioca, mas é a questão socioeconômica que vai fornecer aquela cultura. Então já está introduzido na cultura daquele povo aquele hábito de festa, aquele modo de vida. Então isso vai produzir a chamada diversidade sociocultural. Então nós vamos ter padrões culturais diferentes de acordo com as paisagens, E aí também nós vamos ressaltar a questão da separação das pessoas de acordo com as classes sociais. Você vai observar essa diferença nas classes sociais, principalmente em razão das suas diferentes moradas, das diferentes infraestruturas dos seus bairros. Então, geralmente, as pessoas mais pobres, a iluminação da sua rua é mais precária, as escolas não existem nos bairros, os postos de saúde mais distantes, elas não têm acesso a infraestruturas básicas como saneamento e por aí vai. Então, essas classes sociais vão ser verificadas principalmente em razão
das suas diferentes moradas. Nós já sabemos então que nós temos relações sociais, que é a relação de diálogo, de interação com outros grupos sociais. Aí eu pergunto para vocês, será que conseguiríamos viver em uma sociedade total... Conseguiríamos viver em isolamento social? Finalizo esse grupo dizendo para você o seguinte: você conseguiria viver em isolamento total? 1 ano, 2 anos, sem nenhum contato com outro indivíduo? Será possível viver de forma isolada total? Seria possível viver em isolamento, né, sem contato com outros